Bom dia, tudo bem com vocês? Eu me chamo Raquel Guedelha, faço parte do projeto Estudar Pode Ser Leve e estou aqui mais uma vez no dia de papear, tendo a honra de apresentar esse quadro. E hoje nós temos um tema muito importante para conversar com vocês. Como vocês sabem, está chegando aí o Dia do Estudante, dia 11 de agosto é o Dia do Estudante e a gente não poderia deixar de trabalhar um tema especial para vocês. E hoje nós vamos falar sobre estudantes, atores na mudança no espaço escolar. Vocês aí que estão nos assistindo, vocês são esses atores que buscam essa mudança no espaço de vocês? Comentem aí no chat do canal o que vocês veem, tem de projeto, o que vocês fazem para que possa acontecer essa mudança na escola. A gente tem uma equipe que está aí no chat, que vai poder passar para mim essas informações e a gente vai ler aqui no ao vivo os comentários de vocês. Então, sintam-se à vontade, esse programa é feito para vocês. E vamos começar a falar também sobre protagonismo juvenil. Né? Algo bem comum, a gente sabe que o protagonismo juvenil faz parte da base da BNCC, né? Da Base Nacional Comum Curricular, e nós vamos falar um pouco sobre isso, né? Sobre esse protagonismo juvenil. E o que é esse protagonismo juvenil? Quando falamos de protagonismo, nos referimos ao jovem como personagem central da sua vida. Não é sobre ter uma posição de destaque ou se sobressair aos demais, mas se enxergar como o ator principal na construção do seu projeto de vida. Quem aí tem essa disciplina projeto de vida? Buscando um papel ativo e colaborativo na família, na escola e na comunidade. Algo que eu particularmente verifico nessa geração que está vindo aí, né, nessa geração de vocês, é esse protagonismo. Né? Então, a gente vê cada vez mais os jovens como conscientes dos seus direitos, né? Importante também a gente ser consciente dos nossos deveres. Vejo também esses jovens que estão cada vez mais atuantes, engajados em causas sociais, por que não em projetos sociais também? Então, é importante a gente ter essa consciência, né, do meu direito de ser, né? De existir na sociedade, de existir no meu espaço, na minha família. Então, é muito importante quando a gente tem consciência dos nossos direitos, a gente também ter consciência dos nossos deveres. E o protagonismo juvenil, ele vem trabalhar essa questão do jovem estar, né, em sua plena atividade, de forma ativa e consciente. E vamos falar mais sobre protagonismo juvenil. Por que incentivar o protagonismo juvenil? Por que é tão importante? Porque reforça o compromisso das escolas com a formação integral dos estudantes. Então, a gente não quer mais só aquele estudante que é importante saber português, matemática, geografia, química, é super importante. Isso a gente vai levar para a vida toda. Mas é importante também a gente trabalhar o nosso papel na sociedade, né? A gente trabalhar a questão de valores morais, a gente saber sobre os nossos direitos, sobre os nossos deveres, a gente ter a nossa consciência política. Enfim, não é só sobre a gente aprender as disciplinas, né, didaticamente, mas também como existir, nosso papel enquanto cidadão. E também, né, por que incentivar esse protagonismo? Ele promove o engajamento dos estudantes com o conteúdo e a prática pedagógica. Estão associados. Então, se eu sou protagonista na minha escola, no meu espaço, consequentemente, também as práticas pedagógicas e os meus resultados, né, diante dessas práticas serão melhores, serão mais positivos. Desenvolve a autonomia, a capacidade de tomar decisões e a responsabilidade dos jovens alunos. Então, é interessante também que aquele jovem tenha a capacidade de decidir sobre questões pertinentes à sua vida, né? Decisões importantes, ter a responsabilidade também dessas decisões, dessa tomada de decisões. Então, não é só a decisão que eu tomo, mas também a responsabilidade que essas decisões trazem para a minha vida. É autonomia nesse sentido, tá?
contribui também para o desenho do projeto de vida e na preparação dos estudantes para o futuro. O projeto de vida, ele é muito pessoal, né? Então, o meu projeto de vida pode não ser o mesmo do meu colega. Então, a gente tem que levar em consideração quando a gente fala sobre projeto de vida, que é algo particular, né, de cada ser. Então, o meu projeto de vida ele pode estar relacionado a empreender, né? Eu gostaria de empreender. Já o meu colega está relacionado, por exemplo, a cursar medicina, né? Ter esse trabalho de trabalhar como médico. Enfim, cada um vai ter o seu projeto de vida e vai atuar diante dele. Então, é algo bem particular. E estimula a participação dos jovens na esfera política, social, econômica e cultural. Olha só, quanto é importante a gente ter jovens engajados, porque entender de política não é só uma questão de ser do partido A, B ou C. Não, entender política, isso está muito à frente da nossa existência mesmo. É importante a gente conhecer os nossos direitos, é importante a gente entender o que é que faz um deputado, o que é que faz um governador, onde entra o que é poder legislativo, poder executivo. Então, é importante, tá, que a gente tenha consciência, que nós sejamos pessoas politizadas, nesse sentido de entender como funciona a política e quais são os meus deveres, os meus direitos, isso é bem importante. E a gente também ter essa consciência social, consciência de classe, é muito importante também. Então, hoje em dia, como eu vejo, os jovens estão tão à frente das discussões que às vezes eu me deparo conversando sobre consciência de classe com jovens de 15 anos, de 14 anos, que estão cada vez mais engajados e conscientes politicamente, socialmente e culturalmente. Cultura é essencial, como diz aquela música do Titãs, a gente não quer só comida, a gente quer diversão e arte. Isso é importante também, cultura. Então, vamos se engajar, vamos buscar conhecimento cultural, social e político também. E aí, exemplos de protagonismo juvenil na escola. Nós temos uma gestão democrática, por exemplo. O que é uma gestão democrática, psicóloga? Gestão democrática é quando o gestor, né, na figura do diretor, ele possui uma gestão democrática no sentido de ouvir os alunos. Então, esse gestor, ele não é aquele ser autoritário que só dá as ordens, ele escuta os alunos. Então, aquele gestor que está proibido o uso de boné. Mas por que está proibido o uso de boné? Vamos discutir isso com os alunos? Por que é proibido? Eu sou a favor do uso de boné. Pois vamos escutar os alunos que são a favor do uso de boné antes de proibir. Isso é uma gestão democrática. Quando os alunos reclamam da merenda, você abafa as reclamações desses alunos ou você escuta o que eles têm a dizer? Gestão democrática é assim, é uma gestão participativa, onde os alunos podem argumentar, dialogar e podem ser ouvidos nesse espaço escolar. Isso é uma gestão democrática e isso favorece o protagonismo juvenil que a gente está falando, tá certo? E aí, criação de projetos. Quem de vocês, estudantes que estão nos assistindo, possuem projetos na escola? Então, é interessante se mobilizar. Eu gostaria de ter teatro na minha escola. Então, que tal você escrever um projeto falando da importância do teatro, que seria importante? Então, escreva esse projeto, junte-se com outros alunos. Eu gostaria de ter aulas de cinema. Se vai ser atendido, a gente não sabe, mas vamos partir, né, para a ação, vamos tentar modificar ali o nosso espaço escolar, porque o protagonismo juvenil fala disso. O nosso tema é esse, estudantes enquanto atores na mudança do espaço escolar. Então, se você quer mudar, seja essa mudança, comece. Eu acho que isso não está correto, então
se engaje, procure forças com outros alunos para tentar mudar o seu espaço escolar, escreva projetos do que você gostaria e entregue para o gestor. Vamos ver se ele vai acolher ou não esse projeto, mas pelo menos a gente já está ali implementando a nossa tentativa de mudança. É sobre isso que a gente está falando. É sobre isso, está tudo bem. E a criação de grêmios estudantil. Então, muitas escolas têm seus representantes de classe, né? E por que não torná-los, esses representantes, enquanto a gente criar grêmios estudantil? Os grêmios, eles foram muito importantes aí na década de 70, de 80, e a gente vê hoje que há um certo apagamento nesses grêmios, né, na escola. Então, é tão importante, inclusive, existe a Lei 7.398, que é do ano de 1985. Muitos de vocês nem eram nascidos. E é a lei do Grêmio Livre. Então, é lei. Então, se os alunos, de forma espontânea, se engajam para criar um grêmio estudantil, eles não podem ser proibidos dessa criação do grêmio e ninguém também pode intervir nessas eleições do grêmio. Então, vocês podem se mobilizar e dizer, quero um grêmio na escola. Então, juntem-se. Existe no site da UBS, que é a União Brasileira dos Estudantes, lá no site da UBS tem explicando passo a passo como montar um grêmio, como montar uma chapa. Então, tem o presidente, tem o vice-presidente, tem o tesoureiro. Então, é bem para a gente iniciar na política, eu acho que é uma boa forma, né? Quando eu digo na política, não é ser político, não. É entender sobre leis, é entender sobre o papel da política na nossa vida cotidiana. Então, o Grêmio, ele é excelente para essa mobilização, para essa mudança que a gente espera que aconteça. Tá certo? E era isto que eu queria explicar para vocês sobre protagonismo juvenil, sobre esses estudantes que são atores na mudança, mas não terminou o nosso programa. Então, se a gente está falando de Dia do Estudante, que vai ser agora dia 11 de agosto, se a gente está falando sobre protagonismo juvenil, né, sobre o protagonismo desse estudante dentro da escola, nada mais justo do que a gente ter aqui a representatividade de vocês, dos estudantes. Então, é por isso que eu gostaria de convidar para apresentar as próximas atrações, gostaria de convidar o aluno Jaciel, que ele estuda no SET Joca Vieira, é aluno do terceiro ano, né, Jaciel? Pode entrar. Bom dia, Jaciel, tudo bem? Bom dia. Pode vir. Tudo ótimo. Pode vir para cá. E aí, Jaciel, você estuda em qual ano? Bom dia a todos, me chamo Jaciel, eu sou aluno do terceiro ano e estudo no SET Professor Joca Vieira. E é isso. É isso. E, Jaciel, como é que você se vê no seu espaço escolar? Você se considera um aluno protagonista? Sim, me considero aluno protagonista porque o protagonismo tem que vir de mim mesmo. Se não vem de tal pessoa, se não vem do professor, se não vem de uma coordenação, de direção da escola, esse protagonismo tem de vir de mim e também do próximo. Mas se não vem do próximo, pode vir de mim. Excelente. O que você faz assim para ser? O nosso tema é esse: estudantes, atores da mudança no espaço escolar. Em algum momento você já se viu enquanto o agente daquela mudança? Algo que você queria que mudasse na escola e você teve que, de alguma forma, se mobilizar? Sim, em questão assim, muitos dizem que o futuro do Brasil são os estudantes, mas muitas das vezes esse estudante acaba não tendo a opinião dele ouvida. Então, a opinião, ela é uma ferramenta que pode mudar uma situação. Às vezes a gente não tem uma opinião ouvida, uma opinião concreta assim que possa ser estabelecida. Como no caso, tem muitos alunos que têm muitas ideias interessantes,
porém acabam não sendo ouvidas e como não são ouvidas, acaba não mudando aquela situação. E por isso que muitos estudantes acabam vendo a educação, acabam vendo a escola, acabam vendo o estudo como algo pesado, algo difícil. Por quê? Porque não é ouvido, porque não tem, o que que você está passando, o que que você precisa, o que que você pode fazer para mudar isso. Não é ouvido o estudante. Então, muitas das vezes eu já me vi em situações que a minha opinião poderia sim mudar, poderia sim uma situação ser transformada, mudada. A minha opinião, sim, eu vejo eu me vejo nessa situação. Excelente seu depoimento, porque realmente se o estudante é o futuro, né, do país, como a gente tanto ouve, então vamos ouvir esses estudantes, vamos ouvir as suas queixas, o que é que eles têm a pedir, o que é que eles estão pedindo, o que é que eles estão argumentando. Maravilha. E você não veio sozinho hoje, né, Jaciel? Para comentar sobre um assunto gostoso que é protagonismo, eu trouxe uma convidada, uma amiga minha de escola, a Andressa, que ela veio aqui para cantar uma música e trazer um entretenimento para vocês também. Que maravilha! Olá, meu nome é Andressa Eduarda. Bom, eu estudo juntamente com o Jaciel no SET Professor Jacavieira e eu vim aqui, né, para cantar uma música para vocês. Eu espero realmente que vocês gostem, tá? Música Era Uma Vez. Era uma vez o dia em que todo dia era bom, delicioso gosto e o bom gosto das nuvens serem feitas de algodão. Dava pra ser herói no mesmo dia em que escolhia ser vilão. E acabava tudo em lanche, um banho quente e talvez um arranhão. Dava pra ver a ingenuidade, a inocência cantando no tom. Milhões de mundos e universos tão reais quanto a nossa imaginação. Dava um colo, um carinho, remédio, era beijo e proteção. Tudo voltava a ser novo no outro dia, sem muita preocupação. É que a gente quer crescer e quando cresce quer voltar do início, porque um joelho ralado dói bem menos que um coração partido. É que a gente quer crescer e quando cresce quer voltar do início, porque um joelho ralado dói bem menos que um coração partido. Dá pra viver, mesmo depois de descobrir que o mundo ficou mal. É só não permitir que a maldade do mundo te pareça normal. Magia de acreditar na felicidade real. E entender que ela mora no caminho e não no final. É que a gente quer crescer e quando cresce quer voltar do início, porque um joelho ralado dói bem menos que um coração partido. É que a gente quer crescer e quando cresce quer voltar do início, porque um joelho ralado dói bem menos que um coração partido.
Ok, gente? Obrigada. Maravilha, parabéns, canta muito. E as mensagens no chat não param, né? A gente tem o Pedro Rico, diz que você canta muito. Teve também um comentário dizendo que você poderia, inclusive, viver da música, porque sua voz é maravilhosa. Ai, obrigada, gente. E a gente concorda, né? Canta muito. E vamos fazer algumas perguntas também para a Andressa Eduarda, que além de ser uma excelente cantora, como se mostrou aqui, também é aluna. Você estuda onde, Andressa? Eu estudo no SET Professor Jacavieira. Pronto. Você faz qual ano? Sou no 3º ano do ensino médio. No 3º ano. E sobre o nosso tema, sobre protagonismo juvenil, né? A gente ouviu aqui também a resposta do Jaciel. Você também se enxerga na escola enquanto protagonista? Sim, eu me enxergo. Bom, falando da minha gestão de professores e coordenadores, juntamente com meu diretor, eles sempre ouvem a gente, entende? Eles sempre estão do nosso lado, estão ali prontamente para nos ouvir e nos auxiliar em tudo que a gente precisa, entende? Tão tal que a democracia na nossa escola é essencial. Por exemplo, se o lanche não está adequado, a gente vai lá, a gente conversa com o diretor, olha, isso está errado, a gente pode melhorar isso? Aí ele explica direitinho pra gente o que aconteceu e busca melhorar juntamente com a nossa equipe, com a equipe gestora. Que massa! E como é o nome desse gestor, desse diretor? Ferdinand. Parabéns, Ferdinand, por ter essa gestão democrática, porque isso é maravilhoso para os nossos jovens, para os nossos estudantes, e é sobre isso que a gente está falando. E você já participou de alguns projetos dentro da escola? Bom, sim, eu participei de vários projetos da escola, como nós temos uma célula, a célula da escola, que é um auxílio. Eu e o Jaciel, nós fazemos parte disso. É um auxílio emocional para os nossos jovens, né, que atualmente vêm convivendo com depressões, ansiedades e tudo mais. Então, a gente busca trazer palavras de ânimo, palavras de conselho e que tudo aquilo vai dar certo e que vai passar. Que maravilha. Será que eu estou lidando aqui com futuros psicólogos, futuros colegas de profissão? Tomara, é um excelente curso. A gente pode até conversar, trocar umas figurinhas depois para saber se é isso mesmo. Então, muito obrigada, tá, pela participação. A Andressa vai ficar aqui. Acredito que a gente vai encerrar com mais música. Então, quem gostou aí de ouvir a Andressa cantando, a gente vai ter mais músicas no final. E vamos continuar aqui, Jaciel. A gente vai apresentar as nossas atrações, né? E agora a gente vai ter mais aluno, né? Nada mais justo, protagonismo estudantil, né? Desses jovens. Então, a gente vai ter agora uma entrevista que eu fiz, né? Estive lá no SET Raudi Cavalcante, conversando com o aluno Rômulo Guilherme. E o Rômulo é uma pessoa, um beijo, Rômulo, você é um querido, uma pessoa extremamente simpática, foi um prazer lhe entrevistar. E ele falou para a gente sobre o projeto de leitura maravilhoso que ele, juntamente com a ajuda dos professores e de outros colegas, desenvolve lá na escola Raudi Cavalcante, no SET Raudi Cavalcante. Então vamos ver esse vídeo aí, essa entrevista do Rômulo Guilherme. Bom dia, pessoal. Hoje estou aqui, não é na Praça Nossa, no nosso banquinho. A gente está no Raudi Cavalcante e nós viemos falar nada melhor do que no dia do protagonismo estudantil, nosso tema de hoje do Dia de Papiá, a gente falar com o estudante e o estudante que desenvolve projetos aqui na escola. E nós estamos aqui com o Rômulo Guilherme, que desenvolve esse projeto junto com outros professores, junto com outros alunos também. E é um projeto de leitura bem importante. E eu queria saber de você como funciona esse projeto, Rômulo. Bem, o projeto idealizado em si, ele tem o objetivo de fazer com que os alunos, com que os estudantes tenham interesse pela literatura, de fato. E vimos que isso foi algo muito bom para a escola em si, pois muitos não tinham acesso à literatura, muitos não sabiam como começar, como entrar nesse universo de palavras e histórias. E a partir do momento que eles puderam tocar no livro, ler a sinopse, tirar algumas dúvidas, eles foram criando mais interesse, foram criando certas expectativas com as histórias,
com novos universos de palavras, de letras, de histórias. E agora os estudantes do Hall Chile têm a oportunidade de ir na biblioteca, pegarem alguns livros e também levarem para casa, para não só conhecer novas histórias, mas também como vivenciar elas. Entendi. E esse projeto, ele teve início quando? O projeto se iniciou no mês de maio. A idealização do projeto se iniciou no mês de maio e foi efetivado com o retorno dos professores para a sala de aula. Mas sempre foi algo que cresceu dentro dos estudantes, algo que sempre foi desenvolvido pelo professor Ramon, e foi um grande profissional. Sem ele, nós não teríamos conseguido chegar onde chegamos. É importante esse reconhecimento, né, do aluno sobre o professor, é bacana. E os alunos também se empenharam bastante, eles deram o máximo de si. Recolhemos alguns livros, pedimos a eles para trazerem livros para a escola e tudo mais, para podermos expor nas estantes os mais diversos gêneros, romance, ficção, fantasia, entre outros. E vocês recebem doação de livros? Com certeza, nós Olha recebemos aí. doação. Vamos ficar também a dica aí para quem quiser doar livros, né, aqui para a Biblioteca do Raul de Cavalcante, para colaborar com esse projeto dos estudantes, né, para ter mais livros, mais opções para eles poderem discutir. E você considera que está sendo positivo esse projeto? Não só positivo, como essencial para o desenvolvimento de todos os alunos e da escola. Porque agora eles estão tendo acesso a um repertório maior, estão tendo acesso à cultura. É verdade. E vocês já discutiram sobre alguns livros, pretendem ter essa dinâmica? Sim, o projeto futuro, porque é muito bom a gente ler e compartilhar as histórias. Exatamente, trocar as experiências. Inclusive, a gente estava aqui discutindo, né, sobre discussão de literatura, que isso é muito saudável, e é o que a gente estava conversando, que isso é uma proposta do projeto. A gente estava discutindo aqui nos bastidores sobre o livro Dom Casmurro. E aí, a Capitu traiu ou não traiu? Eis a questão. Eis a questão. Então, para a gente descobrir, para a gente ter as nossas percepções, interpretações sobre livros, a gente tem que ler. E trazer, né, essa discussão entre os alunos de uma forma bem leve, bem descontraída. Então, Rômulo, eu te agradeço muito por você, por esse seu tempo, pela sua entrevista, pela sua disponibilidade aqui conosco. E parabenizo, tá, essa iniciativa. A leitura, ela é fundamental. E eu só tenho a te parabenizar, a gente fica muito feliz de ver no estudante esse protagonismo, da gente ver essa iniciativa. Eu fico muito orgulhosa de conhecer uma pessoa tão brilhante, com uma cabeça tão genial, assim, já tão novo e já tendo essa disposição, esse engajamento, né, acerca da literatura. Meus parabéns. Muito obrigado. Obrigado. É isso aí, um beijo, um abraço, Rômulo Guilherme, você é uma simpatia. Muito obrigada por me receber tão bem e por ser esse jovem tão brilhante, tá bom? E aí, o que você achou da nossa entrevista? Achei bem interessante. Olha, eu faço parte de um projeto, aliás, eu já vi esse projeto, ele se chama Universitários. E é exatamente que ele tinha esse mesmo intuito, que era literatura, leitura. E ele fez uma ação que foi todo mundo pegar os seus livros que tinha em casa e compartilhar um para os outros, emprestar. Ó, você tem esse, já leu? Pegue esse aqui, me dê um que você já leu para eu ler também. Uma ação bem interessante porque quanto mais leitura, mais o aluno se desenvolve em conhecimento, mais o aluno se desenvolve em engajamento, em oratória, Cultura, né? cultura. Exatamente, quanto mais conhecimento, mais ele adquire o hábito, a melhor forma de se comunicar. Antes, quando eu não entrei no ensino médio, eu não sabia me comunicar. Mas depois que eu comecei a ter o hábito de ler, comecei a ter o hábito de ir atrás, de pesquisar, de comprar livros e ler, eu acabei adquirindo esse hábito de saber me comunicar. Exatamente, uma questão de repertório, de você insistir, né? Ah, eu não gosto, eu começo a dormir quando eu começo a ler. Insista, uma página por dia, não vai fazer mal. E nós temos mais vídeos de alunos protagonistas em suas escolas. Sim, eu queria já pedir essa entrevista da aluna Kelvin Jamile, do set Raudi Cavalcante, desculpa. E ela vai falar sobre o projeto de monitoria de matemática, que também é um projeto bem interessante.
E aí, galera, nós estamos aqui no set Raudi Cavalcante e agora nós vamos falar com a Kelvia Jamile, né, que ela vai falar um pouquinho para nós sobre o projeto de monitoria de matemática. Como surgiu essa ideia, por quê, quais os frutos que já estão colhendo. Kelvia, diz pra gente um pouquinho como que surgiu a ideia da monitoria. Bom dia a todos, bom dia, Carol. Esse projeto surgiu já a idealização tanto dos alunos quanto da nossa professora, Ana Rosa, de matemática. Teve origem no segundo ano, inclusive sou aluna aqui do segundo ano, através da pandemia em si. O que é que houve? No momento da pandemia, a gente sabe que teve muito essa questão da aula virtual que a gente não estava acostumado a ter. Então, houve essa precisão de um recurso a mais para os alunos, além das aulas de matemática. Então, a gente originou esse projeto juntamente com a professora para essa cooperação dos alunos com alunos. Então, no retorno às aulas presenciais, a turma sentiu que a qualidade do ensino remoto não conseguiu tirar todas as dúvidas, vocês sentiram que tinham prejuízo e como vocês pensaram em reverter isso? Sim, através dessa forma, através de projetos, temos projetos de leitura, agora temos essa monitoria de matemática que está sendo muito importante para os alunos. Trabalhar tanto essa questão do estudo em si, da matemática, que a gente sabe que precisa de uma atenção a mais, né? Cálculos em si. Não sei para você, Carol, mas para mim eu preciso bastante. Então, houve essa cooperação entre os alunos para uns em si ajudarem os outros. Pronto, você chegou aonde eu queria. Como que acontece o projeto na prática? Então, a gente tem aulas, tanto de matemática quanto dos outros projetos. Mas aí o que acontece? É subdividido horários para isso. Por exemplo, vamos supor que segunda temos horário de monitoria. Então, é nos passar aquele horário e a gente vai seguir o roteiro. Como é que acontece? Alunos que já, vamos supor, que já estão estudando há mais tempo aquele assunto, que já estão aderindo mais àquele assunto, que sabem que podem passar conhecimento e confiança para os demais alunos, eles vão lá na frente, tiram questões de livros, pesquisas, enfim, passam no quadro e os alunos ajudam a responder. Segundo a minha experiência, quando eu explicar para alguém um assunto que eu já tinha entendido, eu internalizava melhor. Vocês sentem isso durante a monitoria? Sim, muito. Eu até tive a brincadeira um dia desse com a professora, agora eu estou entendendo que a senhora passa. Porque é uma questão muito assim, de satisfação, por exemplo. As provas passaram, né, alguns dias atrás, e aí teve alunos que, olha, eu consegui aquela questão na prova, eu fiquei tipo, nossa, que orgulho! É muito bom. Então, vocês já conseguem colher os frutos desse projeto, né? Sim, graças a Deus, tem dado muito ponto positivo para a nossa turma, para a nossa escola, para os alunos em si. Não só no estudo, mas na vida em si. Aquela questão de timidez a gente tem trabalhado bastante. Aquele aluno que dava um trabalhozinho para responder, hoje em dia não tem mais, tira suas dúvidas, é muito bacana. Maravilha. E você me disse nos bastidores também que até o entrosamento da turma melhorou a partir desse projeto, correto? Muito. É muito bom ver isso. Sabe, aquela turma que antigamente era dividida, hoje em dia tem aquela cooperação, é muito importante. Aquele aluno que tira sua dúvida um com o outro, sem ter medo algum. Ou então aquele medo que tinha de ir lá no quadro na frente responder. Hoje em dia não tem mais, sabe? A gente vem trabalhando bastante isso e isso vem resultando, por exemplo, nos pontos qualitativos, os alunos vêm aderindo, nas situações, problemas do cotidiano, enfim, muito importante, é muito bom. Kelvia, eu quero agradecer a sua participação, agradecer essa iniciativa maravilhosa. Eu dizia antes da gente começar a entrevista, quem dera que na minha época de ensino médio tivesse tido alunos com essa brilhante ideia, né, de estar compartilhando conhecimento, crescendo e amadurecendo junto. Parabéns. Muito obrigada. Parabéns pelo projeto. A gente fica muito satisfeito de estar vindo aqui no Raudi e receber depoimentos maravilhosos. O prazer é todo nosso. Muito obrigada. Maravilha, um abraço para a Kelvia Jamile. Muito obrigada por nos receber. Nossa, como você é desenrolada, uma menina centrada. A gente ficou muito feliz de te conhecer. E temos comentários no chat, né? Sim, exatamente. Jaciel.
A gente aprende com esses argumentos que projetos, eles têm o intuito de acrescentar na vida do aluno. E tem um comentário aqui da Elisiane Gomes, que ela falou que não tinha projetos na escola dela. Ou seja, a gente acaba vendo uma preocupação nisso, porque sem projetos a gente não pode simplesmente ter contato com a mentalidade do aluno. E com o projeto a gente pode desenvolver muitas coisas para a aprendizagem do aluno. Como no caso, tivemos um projeto na minha escola que foi a gincana da matemática. E ajudou muitos alunos, muitos mesmo, alunos aprenderam através de jogos, aprenderam os princípios da matemática, razão, conta e muitas outras coisas que eles aprenderam. Então, se na sua escola não tem projeto, Elisiane, essas ideias têm que vir dos estudantes e dos estudantes tem que ser passado para a direção e para a coordenação da sua escola ou para o Grêmio da sua escola, que também é muito importante o Grêmio. Por quê? Porque através do Grêmio, esses alunos que fazem parte do Grêmio Estudantil, eles têm uma certa capacidade de chegar até o diretor e exigir que tenha projetos na escola, projetos que tenham um intuito construtivo, que tenham um intuito de motivar o aluno a estudar, a procurar o seu objetivo, que é o quê? Desenvolvimento intelectual. Então, tem certa importância o projeto. Então, se você quer, você vai, conversa com seus colegas, passa para o Grêmio e o Grêmio vai passar para a direção da sua escola para que seja posto um projetos idealizados pelos alunos da escola, da sua escola, entendeu? Maravilha, é isso mesmo, Jaciel. A gente também não pode esperar que hierarquicamente os projetos venham de cima, né, para baixo, na questão de hierarquia. A gente pode fazer esse movimento inverso. A gente pode conversar, né, com nossos gestores. Diretor, a gente pensou aqui num projeto, o que você acha? Né? Converse com professores, faça assim aquela mobilização, porque as coisas podem melhorar dessa forma. E ainda no 7 Round de Cavalcante, a gente esteve lá nessa manhã de conversas e conversamos com os alunos sobre esses projetos que a gente acabou de ver e a gente também ouviu a professora, né? A professora ela ministra a disciplina de projeto de vida. E ela tem também um olhar bastante sensível e cuidadoso acerca dessa temática, né, de protagonizar o estudante nas escolas. Então, vamos ver a entrevista da professora Dulcinete Passos, do 7 Round de Cavalcante. E aí, galera, ainda aqui no 7 Round de Cavalcante, agora com a professora Dulcinete Passos, que vai já apresentar as disciplinas que ela leciona, mas nós vamos ter um bate-papo interessantíssimo sobre um tema mais interessante ainda, o protagonismo juvenil, que é um projeto que ela está desenvolvendo aqui na escola e que ela vai falar um pouquinho para nós. Professora, quais são as suas disciplinas e como surgiu a ideia desse projeto? Então, minhas disciplinas são filosofia, sociologia. Eu trabalho com o projeto de vida e o protagonismo, que é o componente eletivo. Nesses projetos a gente trabalha essa educação integralizada, né, da vida do aluno. A gente se preocupa. Eu, como professora dessa escola, já há 22 anos, eu vejo sempre isso em primeira mão, de trabalhar esse aluno como um todo. E esse protagonismo, ele faz parte da vida do aluno. E precisa também fazer parte da vida do professor. E através desse projeto, trabalhando por protagonismo, você sentiu nesses alunos uma maior participação, integração? Como que eles se desenvolvem no decorrer desse projeto? A gente percebe nas salas, nas aulas, que é mais essa aula conversada, que eles se interessam. A gente sabe que o aluno, ele é, por natureza, protagonista, ele quer fazer parte daquela vivência. Então, com o último trabalho mesmo que eu fiz, que eu propus na sala do 3º ano, foi um trabalho sobre as belezas do Brasil. E eles criaram vídeos, eles mostraram coisas excelentes, que a gente trabalhou o olhar estrangeiro, aquele estereotipado do Brasil, e eles mostraram outras coisas, as belezas, né? Aí fizeram entrevista com professores e eu deixei eles muito à vontade para fazer esse trabalho e foram resultados excelentes.
E você percebeu diferença durante o período de maior isolamento da pandemia e agora com o retorno presencial, você sentiu diferença no comportamento, nos sentimentos deles e sentiu que essa disciplina ela vai para além dos muros da escola, no sentido de que eles levam o aprendizado lá para as famílias e para a vida social? Sim, esse foi o intuito o tempo todo dessas disciplinas, das minhas aulas, é que o aluno possa levar para além dos muros da escola, para o ônibus que ele estiver, a casa, a família. Então, depois dessa pandemia, a gente sentiu que tem alunos muito fragilizados, como os professores também. Então, a gente, nessa conversa, nesse debate, nesse colocar ele para ser o protagonista dele, colocar ele como esse ator principal, é muito importante. E nós podemos presenciar e perceber isso aqui com alguns alunos, né, que nós tivemos o prazer de entrevistar. E agradeço imensamente a professora, que sirva de inspiração para outros professores, para outros alunos, que a gente sabe o quanto a nossa sociedade, o nosso mundo precisa, né, de que as emoções sejam acolhidas, que a inteligência emocional seja trabalhada também, né, professora, para que possa permitir que o cognitivo funcione com qualidade, correto? Com certeza. A senhora gostaria de deixar alguma mensagem? Eu também agradeço, e a mensagem é essa, que a educação, ela move o mundo, ela precisa ser dinâmica, ela não pode ser aquela estática, não, ela precisa de mudança sempre. Muitíssimo obrigado. Eu chego a dizer que nós ficamos emocionados ao ouvir depoimentos como esse, e a gente acredita mais e mais, né? A educação é o caminho, o protagonismo juvenil é o caminho, afinal de contas, o mundo está aí para ser conquistado por esses jovens. Certo. Muito obrigada. Obrigada a vocês. Muito obrigada a Ana Carolina Damasio, super Ana Carolina, assistente social e excelente comunicadora. Está aqui nos bastidores, tenho um prazer de trabalhar com ela na nossa equipe. E é professora do Cinete Passos também, a gente ficou encantado com o quanto a gente vê quem ama a educação quando a gente conversa, quando a gente vê esse brilho nos olhos. E vamos seguir aqui. Hoje é o dia da gente protagonizar o estudante, né? É um programa feito para os estudantes. E de Teresina nós vamos viajar para Paulistana. Eu quero mandar um super abraço, um alô para a galera de Paulistana que estão nos assistindo. Eles estão no auditório assistindo o nosso programa. E é lá do SET Lucinete Santana, de Paulistana. A nossa equipe teve o prazer de estar nesse SET, desenvolvendo um projeto chamado Educação pela Vida, e ficamos encantados com o acolhimento da diretora Lucicléia Acioli. Né, uma simpatia, as meninas, eu não estive nessa viagem, mas as meninas da nossa equipe ficaram encantadas com o acolhimento que receberam lá do SET e da diretora. Então, um super beijo para vocês, e vamos ver agora alunos do SET Lucinete Santana, lá de Paulistana, no Piauí. Agora a gente vai ter o nosso quadro Gente que Inspira, que é mostrando histórias inspiradoras da aluna Patrícia, que estuda lá em Paulistana, no SET Lucinete Santana. Vamos lá? Oi, hoje a gente está aqui em Paulistana. Eu estou aqui com a Patrícia, aluna aqui da escola, e a gente quer que você conte um pouquinho da sua história e dê um recadinho para os nossos alunos. Eu sou a Patrícia Rodrigues, faço técnico de enfermagem, estou no quinto para sexto módulo. E a gente começou em 2020 e logo veio a pandemia, era uma turma grande, de aproximadamente 65 alunos, e até aqui só restaram 8 alunos. Então, muita gente desistiu devido à dificuldade de estudar online e devido a outras possibilidades também. E o recado de hoje é que vocês não parem por meio do caminho, né? Todo começo tem um fim. Às vezes a jornada é pesada,
A gente tem muitos obstáculos, mas é importante a gente trilhar o caminho e ser vitorioso em tudo aquilo que a gente faz. E é esse o meu recado. Obrigada, Patrícia. Lembra, só para ressaltar que ela vem todo dia de Acauã, da Paulistana, pilotando e está aqui firme e forte. Vai concluir no final do ano, não é mesmo? Se Deus quiser, sim. Esse é o objetivo. Vai dar tudo certo. Obrigada. Jesus, eu que agradeço a vocês, a toda a atenção e que venham mais vezes, que é muito importante esse trabalho de vocês, traz um novo incentivo, principalmente para quem está com dificuldade, quem está desanimado. E eu gostei muito do dia de hoje. E a equipe fica muito feliz em ouvir isso, né? Porque a gente queria estar mais vezes realmente, mas a gente vai tentar e vamos vir mais vezes sim, porque foi uma escola que recebeu a gente muito bem e a gente viu que são alunos que são participativos, que estão aqui firmes e fortes em busca de um futuro melhor. É isso aí, a gente adorou também a participação de vocês. Obrigada. Obrigada, Patrícia. Muito obrigada pela sua história, pelo seu depoimento. Realmente é uma história inspiradora. Que você não desista mesmo, não desista nunca, porque o caminho da educação sempre será um caminho cheio de possibilidades. A gente fica emocionado com a sua história e com a sua força de vontade. E vamos continuar em Paulistana. Vamos. Eu quero aqui chamar um vídeo do aluno Paulo Júnior, o aluno do primeiro ano do curso técnico de segurança do trabalho, do SET Lucinete Santana, Paulistana, acompanhado do assessor jurídico da UGIE, Maurício Carvalho. Lucinete Santana da Silva, primeiro ano em segurança do trabalho. Paulistana, Piauí. Parabéns ao aluno Paulo. A gente ficou aqui emocionado com essa música belíssima. Vou até procurar depois, porque as meninas disseram que é linda essa letra. E que talento, tá bom? E vamos continuar em Paulistana ainda. Tem muitos talentos nessa escola. A gente fica feliz que é uma escola cheia de possibilidades artísticas, né? A gente pôde perceber isso no nosso projeto Educação pela Vida. E
diretora Lucicléia Acioli, a gente estava falando de gestão democrática, a gente percebe quando é uma gestão democrática, quando os alunos se sentem pertencentes no espaço escolar. E isso a gente percebeu lá no set de Paulistana, no set Lucinete Santana. E vamos agora para o vídeo das alunas Evelyn e Rose Cleide. Elas estão cantando uma música nesse vídeo, mostrando aí esse talento para a música. O meu nome é Ivne, meu nome é Rose Cleide, estudamos na Escola Lucinete Santana da Silva, em Paulistana, Piauí, e somos no primeiro ano de Segurança de Trabalho. Livrando o meu coração do que não é seu, e eu sei que todas as noites tu vens pra acalmar a minha mente e pondo no meu coração que eu sou teu. Tchururu, tchururu. Ei, pai, olhando pra você me lembro bem das noites que passei, que lutei aqui, pensando estar sozinho sem ninguém por perto. E eu, mesmo tão sozinho, não desanimei, pois sabia que cuidaria de mim mesmo sem eu merecer. Me daria sua mão. Tchururu, tchururu. Eu sei que nunca me deixou, eu sei que sempre esteve aqui comigo, livrando o meu coração do que não é seu. E eu sei que todas as noites tu vens pra acalmar a minha mente e pondo no meu coração que eu sou teu e tu és meu, tu és meu. Que lindas as meninas aí. É tão legal esse instrumento ukelele, né? Eu queria aprender a tocar, que eu acho o som maravilhoso. Um estilo assim meio havaiano. Enfim, meus parabéns para todos os alunos aí de Paulistana. É um show de talentos de verdade. E a gente já está se despedindo aqui, né? Foi um prazer estar aqui com vocês nesse especial do Dia do Estudante, falando sobre protagonismo juvenil. Agradeço o Jaciel por estar aqui comigo, dividindo essa apresentação. Um aluno tão brilhante, se comunica bem. Eu tenho certeza que o seu futuro aí é cheio de possibilidades. Você é uma potência. Obrigado, obrigado. Grandes talentos, né, que a gente vê, né, que poderia ser mostrado mais à sociedade. E é isso. Antes de eu começar a me despedir e dar para minha amiga começar a cantar, quero dar um beijo, mandar um beijo e um abraço para todos os professores e a coordenação e a direção da minha escola, Sete Joca Vieira. Um abraço pro diretor, um abraço professores e professoras e um beijo. Agora eu quero dar a voz aqui para minha amiga cantar, encerrando aqui para nós, tá? Tchau, obrigado. Tchau, gente. Anunciação de Alceu Valença. Na bruma leve das paixões que vem de dentro, tu vem chegando pra brincar no meu quintal. No teu cavalo, peito, no cabelo ao vento, e o sol quarando nossas roupas no varal. A voz do anjo sussurrou no meu ouvido, e não duvido, já escuto os teus sinais, que tu virias numa manhã de domingo. Eu te